Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre as novas doutrinas sociais e o socialismo. Basicamente, nós vamos falar sobre a origem do socialismo. Nós vamos entender a diferença entre socialismo e também comunismo, ok? Vamos lá então. Iniciando, quando é que começou então essa ideia do socialismo, em uma sociedade ideal, né, essa busca? Isso nós temos que retornar, né, voltar ao contexto da Revolução Industrial. Por quê? A partir da Revolução Industrial, como nós já estudamos nas aulas anteriores, nós tivemos o surgimento das classes. O burguês, que é o dono da fábrica, e também o proletariado, que são os trabalhadores. E como vocês lembram bem, ou vocês podem recordar das aulas passadas, no início da Revolução Industrial, estamos remontando aí o século XVIII e XIX, as pessoas viviam em exploração, insalubridade, alta jornada de trabalho e baixos salários. Tá? Então, assim, era um contexto onde o trabalhador não tinha direito. Se ele sofresse algum acidente, por exemplo, ficava por isso mesmo. Ele era trocado, substituído por outro, e essa pessoa ficaria com prejuízo, né, com dano em seu corpo ali, e até para conseguir emprego depois, né, essa pessoa teria dificuldade, poderia até levar à morte. E tudo isso, gente, em torno de uma carga horária, né, muito alta. Falam-se, né, em 16, né, até 18 horas, né, a gente pode ouvir também ou ler, né, algum assunto falando sobre isso. Então era uma carga horária excessiva em troca de um baixo salário, sem algum direito ali trabalhista, ok? Não havia nesse momento. Então, nesse contexto, né, nessa situação em que os trabalhadores se encontravam, começaram a surgir, então, os primeiros movimentos de reação proletária. Vamos falar primeiro aqui do ludismo. O ludismo foi um movimento onde os trabalhadores eles se revoltaram, né, contra as máquinas no princípio da Revolução Industrial. Né, a ação organizada dos ludistas consistia em invadir uma indústria têxtil e promover a destruição de máquinas, né, a famosa, os famosos quebradores de máquina, ok? Esse movimento ele iniciou-se, né, na Inglaterra, depois se espalhou ali no início do século XIX. Ele tem esse nome, né, o ludismo, devido ao operário, né, o Ned Ludd, que foi um precursor aí, né, desse movimento. Ele acabou dando marteladas ali num tear dentro de uma oficina em que trabalhava, e esse movimento acabou ganhando o nome dele, ok? O próximo era um movimento mais brando, ele não usava essa questão da força, né, da violência. Era o cartismo. Né? Ele foi um dos mais conhecidos também, um dos mais importantes movimentos do operariado inglês do século XIX, que lutou também contra a exploração dos trabalhadores, tá? E também, né, junto com o surgimento dos primeiros sindicatos, eles reivindicavam o direito ao sufrágio universal, o voto, né, para poder ter voz ou representatividade junto ao parlamento inglês, ok? E a partir de então, né, foi até esse movimento elaborou ali em 1838 a chamada Carta do Povo, tá? Que reivindicava todas essas questões aí. E a partir daí, né, os trabalhadores começaram então a formar as associações, né, e com o objetivo ali de combater, né, a exploração e ter também direitos. Então, a importância do reconhecimento, né, da questão social, onde os trabalhadores só tinham que trabalhar excessivas horas, pouco salário, sem direito algum, sem proteção alguma, caso alguém tivesse, né, algum acidente, essa pessoa não teria direito algum, né, simplesmente perderia o emprego. Exploração de mulheres e também de crianças. As mulheres recebiam menos do que os homens e as crianças
recebiam menos do que as mulheres. E se pensarmos no contexto onde crianças de 7, 8, 10, 12 anos estão trabalhando numa fábrica, ela está trabalhando num momento em que ela deveria estar estudando. Tá? Então, isso é outro agravamento, né? É outro fenômeno, é outra consequência aí, né? Do início da Revolução Industrial, que chamou a atenção, então, né? Que existe, então, junto a essa questão operária, a exploração, uma questão social. E qual questão social é essa? As condições de trabalho, não existindo direitos, né? Péssimas condições de trabalho, sem direitos trabalhistas, a pobreza, a miséria, a exploração, tudo isso foi uma questão social, algo que deveria ser mudado, né, através das lutas operárias, movimentos operários. Então, tanto o ludismo quanto o cartismo e também o início ali, né, dos sindicatos foram movimentos importantíssimos e deixaram um legado muito interessante aí, né, para os trabalhadores, não só daquela época, mas na atualidade, onde nós temos aí direitos trabalhistas. Lembrando que a situação do Brasil, né, aí já é um assunto para o 9º ano, mas só puxando um pouco aqui, o Brasil começou, né, a questão da indústria, o boom da indústria no Brasil foi no século XX, né, e o Brasil teve os seus direitos, né, os trabalhadores ali, já na era Vargas, né, a CLT. Né, então, no Brasil, isso também foi resultado de lutas, mulheres, né, exploração do trabalho infantil, as altas jornadas de trabalho. Então, o Brasil, enquanto isso ocorreu na Europa nos 18 e 19, aqui foi ocorrer já no século XX os direitos a partir ali da era Vargas durante o Estado Novo, ok? Seguindo. Então vamos falar então sobre as origens do socialismo, o que é socialismo. Então, em primeiro lugar, nós temos o socialismo utópico, depois o socialismo científico. Vamos falar primeiro do socialismo utópico. O socialismo utópico é uma corrente de pensamento que esteve numa ideia baseada no modelo utópico. O que é utópico? É algo imaginário, algo que está na imaginação, algo que não está no mundo real, na realidade, ok? Por isso que é chamado de socialismo utópico, uma utopia. E esse socialismo, né, ele foi desenvolvido no século XIX e nós tivemos aí como expoentes, né, desse movimento Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, sendo considerada essa primeira fase, né, do pensamento socialista. O objetivo deles, né, socialistas utópicos, era a criação de uma sociedade ideal, mais justa e igualitária. Eles identificaram o problema, a questão social, no qual eu falei anteriormente. E essas ideias surgiram, então, com o aumento, né, devido a tudo isso que nós falamos no slide anterior, das questões do qual os trabalhadores estavam submetidos. Porém, tinha uma questão. Eles acreditavam que iriam resolver o problema, a questão social, por meios pacíficos. Eles não tinham, inclusive, um método para resolver essa questão. Eles identificaram o problema, vamos criar os falantérios, né, que é um lugar coletivo, onde todos vão trabalhar, todos vão ter os seus direitos, né, uma forma de trabalho coletivo e de cooperação mútua entre todos, ok? Mas isso seria a solução diante de uma sociedade predominantemente capitalista, onde você tem a propriedade privada, o dono da fábrica? Será que eles vão pensar nisso? Porque é uma questão de mudança radical e tem que partir da burguesia. Né? Eles teriam que ceder o espaço deles, a propriedade deles, né? e ter uma divisão, algo que seria melhor para todos, vamos dizer assim, né? Sem exploração em todo aquele âmbito que nós falamos aqui. Então, a grosso modo, né, os socialistas utópicos, eles identificaram o problema, mas não entregaram a solução. Eles fizeram um diagnóstico da questão, né, do problema, mas não tinham um método. Aí é que entra, né,
aí que entra o socialismo científico, no qual nós já vamos falar agora. Tá? O socialismo científico, realizado por Karl Marx, né, ele questionou os socialistas utópicos, dizendo que eles não tinham uma saída, eles não tinham um método. Identificaram o problema, mas qual a saída? Qual a solução? Então, os pensadores do socialismo científico, né, possuíam uma visão mais ativa, menos idealizadora da sociedade. A maneira que buscavam para o socialismo fosse implementada era a partir da compreensão crítica e analítica do sistema capitalista. A primeira coisa é a consciência de classe. Então, dentro do pensamento do socialismo científico, é a consciência de classe. A qual classe eu pertenço? Eu pertenço aos proletários. Então, se você pertence aos proletários, você deve identificar a situação, ter essa consciência e, a partir dali, buscar uma solução. Então, partindo deste princípio, nós chegamos no socialismo científico. Idealizado por Karl Marx, né, o socialismo científico, também chamado de socialismo marxista, é uma teoria política, social e econômica. Foi criado em 1840 por Marx e Friedrich Engels. É importante notar, né, que 1840, qual o recorte histórico, o que estava ocorrendo na Europa, o que estava ocorrendo no mundo neste momento? Ora, nós falamos na aula anterior, o mundo pós-era napoleônica, primavera dos povos, um momento de greves, de revoltas, de manifestações, busca por identidade, surgimento das nações ali, europeias, né, as unificações. Então era um momento conturbado. É importante analisar isso aqui, né? Quando se fala em marxismo, né, muita gente às vezes ouviu falar, né, reproduz muita coisa que ouviu falar, não leu, não estudou, né, e acaba criando ou ganhando outras conotações, né, outros sentidos, não aquilo que o Marx mesmo falou. Então é importante entender aqui o contexto. O Marx escreveu o Manifesto Comunista, né, em 1848, o ano da publicação do Manifesto Comunista, um contexto onde a Europa estava num período de revoluções, né, após o Congresso de Viena, um período da Primavera dos Povos, de greves, de manifestações, a formação ali das nações. Então era um momento importante na Europa, né? Então esse contexto, né, que o Marx escreveu foi olhando para onde ele estava, né? O lugar que ele estava, o tempo em que ele estava. Então para esse tempo, né, foi importante aí esses pensamentos, né, as ideias sociais, né, que ganharam ênfase dentro do pensamento de Marx. E em 1867, né, a sua obra, né, intitulada O Capital, né, foi a mais emblemática. Ele fez uma análise sistemática do capitalismo e abordou ali diversos temas, como podemos citar a luta de classes, a mais-valia, né? A luta de classe é quando o proletário entende o lugar que ele está, né? E frente à burguesia, nós já vamos falar sobre isso na dialética aqui. A mais-valia seria a exploração do trabalho. Se o trabalhador que fica numa fábrica, né, o horário de trabalho dele seria de 12 horas, por exemplo, né, só para dar um exemplo aqui, e ele produz ali, por exemplo, um produto que tem um lucro muito alto, né, para o seu patrão. Ele não recebe pelo produto, ele recebe pela hora trabalhada. Então, dentro dessa questão, né, a mais-valia é a diferença entre o trabalho que ele realiza, o produto que ele realiza e o salário que ele recebe. Então, dentro da teoria da mais-valia, é claro que os liberais vão ter aí uma outra visão sobre isso, que o empresário ele correu o risco de investimento, ele teve que comprar as máquinas, ele teve que alugar a fábrica ou construir ali um galpão, ele tem todo um custo por trás disso. Claro, mas aqui cabe só apenas mostrar, né, esse lado. Nós estudamos o liberalismo, né, nós falamos sobre Adam Smith, né, sobre a concepção do laissez-faire, laissez-passer do Adam Smith sobre o mercado, a visão liberal, o liberalismo clássico, e agora nós estamos falando sobre o pensamento
marxista, ok? Claro que tudo é passível de ser refutado, né, de ser confrontado, isso faz parte, ok? Então, entendendo, né, a mais-valia é a diferença do trabalho que você faz e do salário que você recebe. Ele não recebe, o trabalhador não recebe pelo produto. Imagina uma pessoa que faz, exemplo, carro, por exemplo. Uma pessoa não recebe, né, um operário, né, de fábrica, ele não recebe pelo carro que ele faz, pelo trabalho que ele faz. Ele recebe pela hora trabalhada. Ele vende a mão de obra dele. Ok? Então, para Karl Marx, né, dentro desse pensamento marxista, seria aí uma exploração, tá? Ok? E a divisão social, né, do trabalho, a sociedade dividida por classes, você vai ter ali as pessoas em determinadas funções, a questão, mas tudo gira em torno do burguês e do proletário, ok? E a obra, né, o Manifesto Comunista, publicado em 1848, no qual eu falei aqui, né, repleto ali, recheado de todo o contexto no qual ele estava inserido. Então vamos falar sobre os principais conceitos desenvolvidos pelo socialismo científico. O materialismo histórico. O materialismo histórico, ele concebe a história a partir da luta de classes e da determinação das formas ideológicas pelas relações de produção. Dentro do materialismo histórico, você compreende a sociedade, né, dentro de um processo das classes. Se você observar, na época da história antiga, né, você tinha ali o modo de produção asiático, onde o imperador, né, o rei, o faraó, ele detinha o Estado, tudo era para ele. Então você tinha uma servidão coletiva, tudo pertencia ao Estado. Depois nós tivemos ali o Império Romano, o feudalismo, né, onde você tinha uma concepção bem definida ali dos servos, do vassalo, né, e do rei, as funções bem pré-determinadas, ok? E a questão do materialismo dialético. O que significa o materialismo dialético? Então, essa dialética. Você tem uma tese, uma antítese, e o resultado seria a síntese de tudo isso. Então vamos entender dentro da visão marxista. A burguesia tem a tese do capitalismo, a defesa do capitalismo. O proletário é a antitese, né, que seria contra o capitalismo, ok? E dentro, nesse meio do caminho, né, você tem o socialismo, que o resultado será o comunismo, a síntese. Eu vou explicar com mais calma essa ideia do Marx daqui a pouquinho, mas só para simplificar para vocês aqui entender. A ideia do Karl Marx, né, o final era chegar no comunismo, uma sociedade ideal, sem Estado, sem desigualdades sociais, sem exploração. Mas primeiro, né, você tem o capitalismo, né, a situação atual era o capitalismo, e o proletariado tinha que vir com a antítese, a antítese contra o capitalismo, que seria a luta, né, a destruição da classe burguesa para romper com o capitalismo. Como fazer isso? Acabando com a propriedade privada. Então, os trabalhadores do início do Karl Marx deveriam se unir, né, e acabar com a propriedade privada, tomar o poder e começar o governo do proletariado. Esse estágio seria o socialismo, tá? Onde tudo seria do Estado, tudo seria de todos, né? Os trabalhadores tomariam o poder, acabariam com a propriedade privada, começaria o governo dos trabalhadores, ok? Eles teriam que se organizar em partidos, enfim. E a partir do momento que os trabalhadores tomam o poder, acabam com a propriedade privada e criam o Estado socialista, que é um Estado onde os trabalhadores é que governam, tudo pertence ao Estado. Assim que os trabalhadores tomam o poder, nós chamamos de socialismo. Qual que é o próximo passo? Que é a síntese, que é o resultado final. Assim que chegar no socialismo e resolver todas as questões sociais, todas as desigualdades, vai pular para a última etapa. A última etapa é o comunismo, que seria o nirvana, a sociedade ideal, a sociedade sem classes, sem exploração, sem Estado. E ali o homem seria verdadeiramente livre, ok? Então, essa é a ideia
né? Para as pessoas entenderem, o socialismo do comunismo, para o Marx, o socialismo é apenas um estágio. O socialismo seria apenas um estágio, uma passagem, uma transição, porque não dá para pular do capitalismo para o comunismo, dentro da visão marxista. É preciso o capitalismo, depois os trabalhadores tomam poder, esse é o estágio, o socialismo, para resolver as questões sociais, e por último, a última etapa, o nirvana, né, que seria o comunismo. Tá? Ok? Então, essa é a ideia, né, a ideologia marxista, né, o comunismo seria a síntese, o resultado dessa dialética, ok? O materialismo dialético, o embate, o confronto entre a tese e a antítese, ok? Entendido? Então, seguindo dentro dessa questão do socialismo, né, a revolução proletária seria quando os trabalhadores tomassem o poder, acabassem com a propriedade privada, criando um Estado socialista, ok? Tudo isso está envolvido dentro de um contexto de luta de classes. O conceito é onde a classe exploradora, o trabalhador, o proletariado, ele toma essa consciência para si e parte para uma solução através de uma organização, ok? Aí nós chegamos aqui nessa última parte para sintetizar, para mostrar para vocês de uma forma mais clara, né? Observem aqui o dinheiro que representa o capitalismo, tá? Então a situação atual era o capitalismo, os trabalhadores tomariam o poder, socialismo, governo dos trabalhadores. Para o Marx, toda forma de governo é uma ditadura, então ele chama essa parte também de ditadura do proletariado. Assim que resolvesse todas as questões sociais, o fim da propriedade privada, passaria para a última etapa, que seria o comunismo, né? Uma sociedade onde seria superado todas as heranças burguesas, o fim do Estado, a inexistência da opressão, e onde o homem seria verdadeiramente livre, ok? Beleza? Entendido, pessoal? Então essa foi a nossa aula, né, sobre o surgimento do socialismo, a história do socialismo. Nós vamos ainda debater muito sobre isso, ok? O que houve na União Soviética, em Cuba, seria o capitalismo, seria o socialismo pregado por Marx? Há muitas diferenças. Nós tivemos ali na União Soviética estados, regimes totalitários que não tinham uma perspectiva de chegar ao comunismo, né? Então são aí algumas diferenças. Segundo Marx, o socialismo seria um meio, não um fim, não onde os trabalhadores deveriam chegar, né? Então nós tivemos ditaduras, governos autoritários, né, tanto na União Soviética como nós temos também em Cuba, e não vimos, melhor dizendo, uma perspectiva de chegar ao comunismo, uma sociedade sem Estado. Claro, eles usaram muitas questões, muitas ideias marxistas, a luta de classes, tudo pertence ao Estado. Claro que utilizaram, né? Mas nós chamamos esse socialismo de Lenin e Stalin, né? Com suas características, né? Socialismo stalinista, leninista, stalinista. Claro que o Lenin usou ali também de algumas diferenças relacionadas a Stalin, né? A ideia de cada um. Lenin, por exemplo, adotou uma medida de abertura inicialmente, né? Abrir um pouco para a propriedade privada, né? Precisava desenvolver a sociedade primeiro, né? O famoso passo atrás, né? O Stalin já partiu para um desenvolvimento, né? Os planos quinquenais de Stalin, mas isso é um assunto para mais adiante. Por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau.